Meu nome é Juliana Ribas e eu sou gestora de boas práticas de produção na Agroceres PIC. Esse é o Chimarrão e Informação com o Piva, um programa realizado pela Agroceres PIC para tratar de temas relevantes na suinocultura mundial. E o nosso tema de hoje são as boas práticas no transporte de suínos. Tudo bem, Piva? Tudo bem, Juliana? Tudo jóia, é um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu estar com vocês. Esse tema é muito relevante na produção. Quando a gente fala de transporte, tudo aquilo que vai acontecer ali na fase final, depois que a gente preparou o nosso animal aí por 160, às vezes 170 dias, é um período muito curto, mas que tem um impacto muito grande na produção. Como que você vê a atenção que os produtores e as indústrias têm dado a esse momento? Juliana, eu acho que a gente tem que ser realista e dizer as coisas mudaram, comparado com 20, 30 anos atrás. O sistema de transporte do Brasil melhorou muito, tá? Mas eu ainda acho que, principalmente em determinadas regiões, tem coisa para se fazer. Tá? E por que eu falo, muitas vezes se a gente faz o 90% certo já é bom, tá? Mas o 10% que deixa de fazer o que sai daquilo que deve ser feito pode afetar todo o bom que os 90% fazem. Tá? Então, eu diria assim, como oportunidades nessa parte aí, não diferente de muitas outras, é começar pela conscientização das pessoas. Tá? Eu acho que tem se mudado muito na parte de estrutura de caminhões, qualidade dos caminhões, as carrocerias, as alturas, os espaços. Tá? Mas eu acho que ainda fica muita coisa a dever, principalmente em termos de conscientização e treinamento dos motoristas. Tá? Sim. Não é simplesmente dirigir um caminhão, não é simplesmente como que dirige, tá? Sim. E também, lógico, como que é feito o embarque. Então, se você disser o seguinte, bom, o que é diferente do que era o passado, melhorou muito, a minha preocupação é que talvez os 10, 15 ou aquilo que não é bem feito, que tem um impacto negativo sobre os 80, 90% que já estão dentro de determinados critérios. Tá? É lógico que se a gente for para a Ásia, alguns mesmo para a África, você vai ver um transporte ainda bastante rudimentar, mas eu diria, o Brasil tem que se comparar à Europa e comparar aos Estados Unidos, tá? Principalmente por estar competindo pelo mesmo mercado. Tá? Certo. Então, nesse ponto aí eu vejo que conscientização, tá? Seguir investindo na forma de transporte, cuidar dos caminhões e tudo, mas treinamento dos motoristas, treinamento de quem está fazendo o embarque e por que desse treinamento, ou seja, criar consciência nas pessoas, eu acho que é uma oportunidade que tem que ser trabalhada. Sem dúvida, né? É um momento de forte interação ali das pessoas com os animais, a gente muda muito o animal de instalação, o treinamento ele se torna ali um ponto nevrálgico para o sucesso da operação. E falando nisso, a gente vê essa evolução do peso de abate nos últimos anos, né? E esse peso de abate agora 130, algumas indústrias levando até 140 quilos, mesmo aqui no Brasil e nos Estados Unidos também, a gente sente que esse animal ele mudou muito ali, no momento em que ele é manejado. Você acha que as equipes estão preparadas ou estão tomando os cuidados necessários para reduzir a mortalidade ou o impacto de animais cansados e lesionados que chegam ao abatedouro, ou que ainda a gente pode ser melhor? Como a indústria é grande e envolve muita gente, eu acho que tem espaço para melhorar. Tá? Não é uma coisa de 2 ou de 5 ou de 20 pessoas. É um volume grande. Tá? Por exemplo, os Estados Unidos embarca ou desembarca, ou seja, 1 milhão de suínos por dia, tá? Do dia útil. Tá? Eles sobem ou descem num caminhão. Tá? É muito animal. Tá? E esperar que esse 1 milhão não tenha problema, talvez um pouco fora da realidade, mas o que a gente tem que tentar buscar é melhorar cada vez mais. Tá? Então, falando a nível de Brasil, eu não vejo dúvida que tem coisas para se fazer, tá? Sem dúvida, tá? Principalmente em determinados segmentos do mercado. Não existe a consciência, não existe o treinamento, não existe
e talvez muitas vezes até o conhecimento, tá? O motorista, o que está fazendo o embarque, o animal está indo para o abate, ou seja, faz parte da qualidade da carne que vai chegar no frigorífico. Tá? Eu acho que é muito importante ter o benchmarking, tá? Saber o que é aceitável e o que não é aceitável. Animal mais pesado, ele se machuca, ele tem chance de morrer no embarque. E é lógico, ele tem que ter mais espaço do que um animal de 100 quilos. Tá? Então, para quem mudar de 130 quilos para 135 quilos e querer colocar o mesmo número de animais, você vai pagar uma conta do outro lado. Tá? Sem dúvida. Como normal, aí fora o pessoal tem ponto 15, quando o pessoal passa de ponto 2, tá? Acende uma luz vermelha. Tá? O importante é de cada empresa ter o que é a luz vermelha, tá? O que é o aceitável e o que já começa, ou seja, tem coisa para se fazer. Tá? Eu acho que a mortalidade te dá um indicativo, mas não somente a mortalidade, é a qualidade da carcaça que chega, por exemplo, lesões. Hoje em dia a carcaça tem que ser perfeita para ir para o mercado completo. Sim. Eu sei que algumas vezes quem faz o trabalho por exemplo, de inspeção e conhecimento, ele vira um pouco chato até certo ponto, mas ou seja, quem está demandando é o consumidor. Tá? Então não adianta querer colocar um produto lá na frente, que ele tenha uma apresentação, que ele tenha uma mancha de sangue, que ele tenha coisas que, por exemplo, o mancha de sangue ou uma lesão na parte da carcaça ou um osso fraturado, qualquer coisa desse tipo. O mercado não vai comprar da mesma forma. Tá? E a gente tem que saber que a gente está competindo com outras carnes. Tá? Não é simplesmente competindo com o produtor A ou B, o seu vizinho, assim por diante, ou o americano, ou o mexicano, ou o europeu, o espanhol. Tá? A gente está competindo com o frango, e com o boi, e com o carneiro, e assim por diante. Então, quanto melhor a apresentação, melhor. Tá? Sem dúvida. Falando nessas questões do transporte, nas boas práticas, você comentou muito sobre a necessidade de treinamento, conhecimento dos motoristas. E quando a gente pensa nesse ponto, ter instalações ou carrocerias que sejam mais amigáveis para eles, também é importante para facilitar o manejo, principalmente pensando em animais pesados. O que você tem visto aí de tendência das novas carrocerias ou quais as melhorias, tanto para os animais quanto para os manejadores ali, pensando em motoristas mesmo, nos caminhões? O que você tem visto? Olha, melhoria, sem dúvida. Tá? Hoje em dia o sistema de transporte é muito mais, ou seja, mais fácil para lavar, mais fácil para biossegurança, mas principalmente para fazer o embarque e fazer o desembarque. Tá? Agora, ainda tem coisa por fazer. Tá? As empresas têm investido muito em logística. Tá? Tem empresas americanas, por exemplo, que têm um desembarque no frigorífico próprio deles, tá? Porque para o caminhão chegar e já desembarcar e não ficar animais, ou seja, não ter que ficar lá esperando. Tá? A programação, tá? Hoje em dia a gente tem que pensar que, é lógico, tem aquele produtor que vende 1.000 animais por semana, mas também tem aquele produtor que vende 30, 40 mil animais por semana. Então o fluxo é muito, muito maior. Tá? Mas eu gostaria, Júlio, de dizer o seguinte, eu gostaria de ter visto a mesma melhoria que foram feitas nos caminhões, nos embarcadores. Eu acho que os embarcadores ainda das granjas é uma coisa, para muitas granjas, que é utilizada a cada 4, 5 meses. Tá? Talvez os caminhões, como são utilizados todos os dias, o pessoal tem evoluído muito mais. O embarcador, como é uma área que muitas vezes utiliza a cada 4 meses, 3 meses, tá? Ele não sofreu, ou ele não foi adaptado, ele não foi ajustado a um modelo amigável para os animais e para os funcionários. Tá? Sim. Hoje em dia, os embarcados, ou seja, a linha de abate, a linha de embarcar os animais, os desenhos mais modernos, eles consideram todos os diferentes aspectos, desde uma mancha no chão até uma pequena mudança como a parede é desenhada, até a sombra, tá? Até um ralo que foi colocado lá no meio, tá? Porque quando o animal, aquele que está na frente, ele trava, aí já começa a se criar o problema. Tá? Então,
desde a largura, a altura, evitar curvas, distrações, tá? Alguma coisa que está distraindo o animal, tá? Tudo isso é área de oportunidades. Tá? Então, excelente. O transporte melhorou, vai melhorar mais, vai, eu não tenho a menor dúvida. Tá? Cada dia os caminhões são mais modernos, carrocerias mais modernas, mas talvez a parte de treinamento das pessoas. Quantas vezes que chega um motorista que ele não tem nem ideia de suínos? Tá? Muitas. E ele vai fazer o embarque. Tá? Aí é um estresse para quem está embarcando, um estresse para os animais e aí que começa a perder na qualidade dos próprios animais. Tá? Eu acho que todos se preocupam com condenação, todos se preocupam com o que é perdido, mas talvez nem todos estão olhando, principalmente na parte do embarque, porque como cada dia as granjas são mais de fazer um lote de animais, então uso embarcador a cada 4 meses. Então sabe o quê? Não é uma área que eu vou me preocupar muito, que eu vou utilizar a cada 4 meses, para que eu vou me preocupar muito? Mas é uma área assim que... uma área de oportunidade que deveria ser vista com mais carinho. É uma área de impacto, né? Se pensar que toda a produção passa por ali, e principalmente depois que eu já fiz tudo, já produzi o animal inteiro, já investi tudo, está pronto para ir para a plataforma de abate, eu posso perdê-lo naquele momento. Isso, tá. Por uma pequena coisa que deixou de ser feita, um furo no concreto, ou seja, no piso, ou por algum arame que saiu, que machucou o animal, e tem uma série de outras coisas. Ou então, animais que ficam no sol por muito tempo, porque lá fora todos os embarcadores são cobertos, tá? São fechados, tá? Principalmente por causa do frio, né? Para embarcar no período de frio. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, como os embarcadores são abertos ao sol e coisa assim, muitas vezes isso é madeira, é uma coisa, é um pedaço de ferro que sai para cá, é um tijolo que saiu do outro lado, é um pedaço de concreto que saiu, que quebrou, tá? Eu vejo como uma área pequena, mas que tem um grande impacto na parte da qualidade do suíno que chega no frigorífico. Antes nós falamos de suínos de máximo valor, de nada adianta produzir um suíno de máximo valor se depois ele se perde por uma questão da qualidade do embarcador ou do transporte ou da qualidade do caminhão, qualidade do embarcador, mas também do treinamento, da formação, da preparação da pessoa que está fazendo esse tipo de trabalho. Sim. E essa tríade que você comentou agora, Piva, qualidade do embarcador, o treinamento do motorista e a forma do caminhão, ou a falta de preparo e zelo nesses elos ou de melhorias, muitas vezes leva à prática de manejos não tão amigáveis para os animais, como, por exemplo, o uso de bastão elétrico, que a gente sabe que tem prejuízos. Na nova instrução normativa, ela traz o não uso do bastão elétrico para o manejo dos suínos. Como que você vê isso e as oportunidades ou os benefícios que o produtor ele pode ter ou como ele se preparar para não usar esse bastão elétrico? O primeiro é treinar os funcionários, né? É uma ferramenta que existia, que o pessoal abusava. Quando que isso acontece, a tendência o que é? É ser eliminado, sair do processo, tá? Não é mais uma coisa que está disponível, tá? Sim. Eu sei que talvez para quem faça o embarque dos animais, para quem faça o movimento dos animais, é uma dor de cabeça, ou seja, é uma coisa diferente, vai impactar na forma como é feito o trabalho, mas tem que ser justo, tem que ser sensato, que também não é um direito que a pessoa tem de chegar e dar 5, 6, 7 choques um seguido do outro, né? Principalmente quando que o animal não tem para onde ir, tá? Quando que os animais lá na frente estão limitando o fluxo dos animais, tá? Então aí fora o que tem, por exemplo, tem muitos critérios, bom, não solta mais do que um X número de animais por vez, tá? Aquele número de animais que estão no corredor, ele tem que se embarcar, tem que entrar no caminhão antes de ter um novo lote, tá? É lógico, divisões, tá? Que limitam o número de animais que estão sendo embarcados, mas cada dia quem está construindo está mais olhando para facilitar o trabalho, não para complicar, porque a gente também tem que entender que quem faz o trabalho são as pessoas. São as pessoas, tá? E se a gente dificultar para as pessoas, a coisa acaba indo pelo outro lado, tá? A pessoa
todos nós, quando as dificuldades são grandes, reagimos de uma forma diferente. É uma coisa, uma conscientização, é uma coisa que tem que ser feita de melhoria das instalações, dos caminhões, treinamento das pessoas, e investir no todo. Né? Investir só em caminhões e ter um embarcador a meia boca, talvez não. Investir só no embarcador e no caminhão e ter um pessoal sem nenhum treinamento, sem saber nem o que estão fazendo, também não ajuda, é o todo. É o todo, Sim. Realmente. Pessoas capacitadas, elas conseguem, inclusive, transpor aí os problemas, às vezes, de uma instalação e se reinventar no processo. Sim, E aquilo... mas as instalações também têm que permitir, tem que porque, ajudar. Do contrário, a pessoa acaba estressando. A gente tem que pensar também que cada dia na suinocultura, no passado, era muito mais uma atividade de pessoas jovens que trabalhavam. Hoje é bastante comum aquela pessoa de 60, 70 anos estar trabalhando no embarque dos animais, está fazendo parte do dia a dia. Então a gente tem que buscar facilitar o trabalho. Sim. Se a gente tentar dificultar o trabalho, a chance de dar errado é muito maior do que se a gente tenta simplificar o trabalho. E outra coisa, quando você faz um embarcador uma vez, Tá lá. ele está lá para todo o tempo. Quando que você vai embarcar animais e tem uma quina, ralo, um tijolo solto, ou uma porta que meio que balança, ou um piso que sobe e desce, assim, ele vai ser um problema em todos os embarques. Sim. Eu acho que é um resumo grande daquilo que você falou hoje para a gente, né? Uma pequena instalação que tem um grande impacto no todo, na qualidade dos animais, na qualidade do manejo para as pessoas e na satisfação do próprio colaborador que vai trabalhar. Piva, foi um excelente bate-papo, muito interessante. Obrigado a você que ficou conosco até o final desse episódio. E até a próxima. Obrigado, Piva. Obrigado foi a vocês. Prazer. Prazer foi meu de poder ter a oportunidade de falar aqui com você. Obrigada.